Bom, quem está comigo aqui agora é o Gilmar Batistella, que ele é CEO global da Research IT. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem, Guido. Bom, eu vou fazer uma entrevista com o Gilmar agora diferente. A gente não vai falar só de negócio, a gente vai falar também de negócio, mas eu vou querer dar o foco na carreira dele. Gilmar, como é que você entrou nesse mundo de tecnologia? Foi por acaso ou foi pensado? Por acaso e pensado. Bom, eu desde pequeno eu sempre me dei bem com a área de exatas. Então eu era muito bom em matemática, modéstia à parte. E no futuro eu comecei a idealizar o que eu poderia ser, né? Sim. Então eu planejei estudar engenharia. E eu vim do interior com 17 anos e era para fazer engenharia. Só que engenharia eu teria que trabalhar o dia inteiro. Trabalhar não, estudar. Sim. Né? Teria que estar na universidade. E aí eu não podia porque não tinha recurso financeiro. Então eu não conseguiria fazer a engenharia porque eu teria que trabalhar. Então eu optei por matemática e eu entrei num curso de bacharel em matemática. Porque eu tinha muita facilidade e era o que eu gostava. Para depois, supostamente, no futuro, fazer engenharia. Era uma fase antes. E durante o curso de matemática, eu lá tinha ênfase em informática, tecnologia. E eu comecei a tomar o contato com linguagem de programação na época. Que ano foi isso? Foi em 82 que eu iniciei. Não, 82 eu me formei, eu comecei em 79. Tá. Que era mainframe ainda, né? Não que tinha... era mainframe. Só que na época o contato foi com aquelas linguagens tipo Fortran. Sim. Porque essa linguagem é mais para cálculo numérico. É. E de uma hora para outra, Guido, aquilo entrou na minha veia que eu fiquei pirado, né? Então, na verdade, eu fiquei um período assim, na própria universidade, eu ficava investindo muito nesse conhecimento e eu me tornei assim uma pessoa bem próximo de um nerd, né? Sim. Porque era o que eu gostava de fazer. E não dá pra imaginar você um nerd, porque o nerd é quietão, fica no Você canto vê? dele, você é falante pra caramba, né? Sim. Então, mas eu era assim muito tímido, né? Eu, quando fazia matemática, eu era muito, talvez introvertido e estudava o tempo todo. E quando eu comecei a tomar contato com as linguagens de programação e tive a oportunidade, dentro da empresa que eu trabalhava, na antiga VASP, Aviação Aérea São Paulo, por volta de 81, 82, para fazer um estágio, aquilo ali para mim era, sabe, para mim era assim, meu êxtase, né? Eu pegava os programas de computadores, na época não era como hoje que você entra no terminal, tinha umas planilhas, você tinha que ficar codificando. Eu me lembro que eu pegava as planilhas, no Natal eu ia visitar meus pais, eu levava aquilo e ficava na mesa. Olha! Então os líderes ali começaram a falar, poxa, esse cara acho que é meio louco, né? Bom, então aí eu acabei entrando na área de tecnologia dessa maneira. Na própria VASP eu entrei como programador e eu fiquei até 86 lá, até programador sênior. E depois eu mudei, eu fui trabalhar na São Paulo Alpargatas. Aí respondendo a sua pergunta, como que... Então toda aquela história ali que eu era apaixonado por programação, que eu programava em Fortran, Assembler. E aí na São Paulo Alpargatas eu comecei a desenvolver sistemas que eu comecei a visitar as fábricas, né? E falar com... E de repente foi assim um estalo, de um dia para o outro parece que tudo aquilo que eu fazia, eu não tinha mais vontade de ser aquele técnico. E o meu mundo novo seria eu entender negócio. Então eu virei aí um apaixonado para entender como é que funcionaria uma empresa, negócio, falar com pessoas. Foi aí que o negócio então bateu firme e ficou, né? Impressionante. Foi assim, parece que encarnou outro espírito dele. Foi bem desse jeito. Tem alguém negociante na tua família, sim ou não? Nada, é grande, né? Batistella, Batistella é grande, família grande, deve ter alguém. Tem sim. Mas eu não consigo identificar algum ponto que seja por ali que as coisas aconteceram. E quando eu... Isso a gente não explica, né? Realmente não. Se você voltar no tempo e... Acho que cada um tem um dom aí, tem um destino e você vai levando e deu no que deu, né? Exatamente. Quando eu comecei a empresa em 91... Aí você estava na Alpargatas e aí foi lá que você descobriu tua veia de negócio, né? Exatamente. Aí eu me mudei para o Unibanco em 91. Tá. Nessa mudança foi quando eu deixei de ser funcionário CLT, eu abri uma pequena empresa para prestar serviço. Sim. Então eu conto a história da Resource, 25 anos a partir dali. Entendi. Só que eu fiquei 3, 4 anos ali dentro do próprio Unibanco, e aí fazia alguns freelancers à noite,
prestava serviço principalmente para as empresas que eu tinha trabalhado. VASP e São Paulo Alpargatas. Como eu tinha feito aqueles programas mais cabeludos lá, e os caras às vezes não tinham como resolver, me chamavam para ir à noite. E você faturava em cima. Aí começou a pegar corpo, né? Sim. Porque eu tinha uma responsabilidade de resolver o problema, e eles precisavam disso, e eu sozinho já não dava conta. Então, começaram a me pedir para eu arrumar alguns ajudantes. Tá. E assim começou a minha empresa. Porque eu tive que contratar gente para ajudar eu a fazer os sistemas, como eu tinha conhecimento. E isso foi, né, de 91 até 94, nesses 3 clientes aí, Unibanco, a Alpargatas e a própria VASP. E depois, quando foi em 95, 96, eu acabei montando o primeiro escritóriozinho mais profissional e comecei a pensar em prospectar outros clientes, né? Quer dizer, foi uma demanda mesmo, então, que te fez montar a Resource, então? Foi assim, foi o destino, foi a demanda, né? Porque as empresas às vezes nascem, né? Ou então a maioria, alguém senta na mesa, faz um plano de negócio, busca um investimento. Pois é. E vamos lá e vamos embora. E eu acho que a minha empresa e mesmo a dos meus colegas que estão aí no mercado tem esse tipo de natureza, que ela nasceu assim, até porque nesse país é muito diferente dos Estados Unidos ou outro, porque lá você aprende a fazer um plano de negócio, tem muito dinheiro do governo sendo investido. Aqui não tem isso. Que é zero. Então quem fez uma empresa, ele fez porque ele tem o dom para aquilo, porque nasceu dentro de um negócio que gosta de fazer e prosperou. E eu vejo que hoje são poucos e deve ter uma história parecida. Sim. E aí você cresceu dessa época para frente, foi aí que teve o teu grande crescimento, até que você resolveu ir para fora, né? Tem assim, Guido, uma história. Primeiro que eu acho que a gente teve uma capacidade de se antecipar às ondas de tecnologia. Sim. Um pouquinho antes do ano 2000, quando era o bug do milênio, né? Então os sistemas e as empresas estariam tocando todos, implementando os ERPs, porque ficava melhor fazer isso do que alterar a tal das duas casas para 4. Então foi o boom dentro do SAP, tinha várias empresas, a própria Oracle, me lembro de uma chamada BPix, foi onde eu apostei. BPix, exatamente. O BPix eu apostei minhas fichas ali, tá? Que na época, por uma circunstância de relacionamento, então nós viramos um grande implementador BPix. Sim. E ali, nesse período e ao mesmo tempo, quando as empresas estavam implementando ERP, já estaria vindo uma onda de BI, né, de Business Intelligence. Isso. Aí nasceu Cognos, BO. Isso foi no final da década de 90, né? Isso aí nós estamos falando já, acho que 98. Por aí, 98, 99, exatamente. Isso é bom, hein? Bom de memória. Eu cobri muito essa área nessa época. Que começou, né? Exatamente. A gente teve a felicidade de... A Cognos, por exemplo, eu comecei com ela, a gente até ajudou ela a começar aqui no país. Sim. Tive no Canadá, então quando as ondas da tecnologia estavam aparecendo, por uma razão ou por outra, nós estávamos já conectados. Então a Resource sempre teve essa capacidade de se antecipar. Então, de uma empresa que começou de alguns projetinhos naquele sistema legado e depois começou a se modernizar com sistemas de BI, depois SOA, depois CRM, depois... Enfim, você vê que nós andamos 11 anos para entrar definitivamente no mundo SAP. Exatamente. E eu tentava de alguma maneira orgânica e não ia. Por outro lado, a gente teve um grande crescimento na indústria financeira, porque era onde a gente estava focado. Por acaso, a gente teve uma grande... destaque ainda na área de cartão, porque um dos clientes meu na época, o primeiro foi a Credit Card. Então nós fomos montando a empresa por conhecimento que a gente adquiria no cliente, por tecnologia que estariam vindo e a gente se preparava. E no final, hoje, dando um grande salto, nós nos tornamos, acho que a empresa com um portfólio mais completo e mais preparado. E com essa capacidade de inovar e se antecipar. Essa capacidade que a gente teve de estar trazendo para a empresa um time de diretores, de gerentes, que são pessoas irrequietas, pessoas que gostam do que faz, gostam de tecnologia, essa combinação, eu acho que ela deu essa
essa estrutura para a empresa que se diferencia, dando um grande salto. E diz uma coisa, que você teve um grande crescimento mesmo aí na última década, né? Você tem investidor na empresa ou não? Ainda não. Essa é uma boa pergunta. Uma empresa com 25 anos, com 400 e poucos milhões de faturamento, com presença no Brasil inteirinho, América Latina e Estados Unidos, para ter um único dono, eu acho que ficou too much. Tá um pouquinho grande aí. Então a gente agora, nós estamos desenhando o futuro e a gente quer levar essa empresa para outros patamares. Hoje a gente já se considera uma empresa muito à frente, assim, muito inovadora. O cliente percebe isso, o mercado percebe. E agora a gente está planejando fazer um aporte para realmente acelerar tudo isso, para fazer aquisições, não aqui, talvez mais no exterior, para melhorar esse share aí, esse faturamento lá fora, Estados Unidos ou na América Latina com o Brasil. E olha, Guido, de fato a Resource hoje pode se considerar uma empresa de orgulho nacional, porque no Brasil você vê a dificuldade que a gente tem, você olha essa crise que está acontecendo. Complicado, aí, né? E o que a gente tem feito para se transformar, assim, como eu te falei, para destruir a maneira antiga de trabalhar e aportar novas tecnologias e melhorar a produtividade, não só nossa, como dos nossos clientes. Então é um case assim, que orgulha muito, e eu diria que eu acho que um dos segredos para isso é você ter gente muito boa e competente e engajada. Ô Gilmar, para a gente finalizar mesmo agora, tem alguma mensagem que você pode deixar para quem está passando por alguma situação difícil dentro de sua empresa, né? Não importa o tamanho, tá? Porque empresário, ele tem que passar por todos os tamanhos para virar um grande empresário como você virou, né? O que você pode falar para uma pessoa dessa? E a sua palavra é importante, né? Porque você, afinal de contas... Por mais complexo e difícil que seja uma situação, ela sempre tem solução, tá? Se é um problema muito grande, você às vezes divide em partes e você resolve por partes. E o fato é que você tem que achar aquele ponto que te fortalece para você acreditar nele e resolver. Se você tiver 10 e você tem que escolher, você fala, olha, eu tenho 10 problemas aqui. E você tenta ver aquele que é um pouquinho mais fácil para você se animar. Então você resolve ele primeiro. Tá certo. Porque se você for logo no difícil e perder muito tempo, então de repente você desanima. A outra coisa é que para qualquer pessoa, qualquer empresário, você tem que focar naquilo que está te dando sono. Então é muito normal dentro de uma posição de liderança que você tem aqueles pontos que te tiram o sono, que você não está confortável. Sim. Então você tem que resolver, porque senão vai fazer mal para a tua saúde de alguma coisa. Então você tem que achar o caminho para você se fortalecer. Então o caminho para se fortalecer é você fazer algo que funcione e que você consiga dar um próximo passo. Porque se você bate num lugar, você não resolve, bate no outro, não resolve. Então acho que você perde de repente a tua confiança, e sempre é possível, porque sempre há pontos. E pensar fora da caixa, acho que principalmente. Tem uma coisa que acontece nas grandes crises ou nos grandes problemas, né? E tem um ditado que fala que 90% dos problemas você resolve fora de onde ele acontece. Você está com uma dor de cabeça, você acha que o problema está na cabeça, ou então você toma um remédio, você tem outro problema que está gerando. Então você mexe num outro lugar que você resolve essa dor de cabeça. E normalmente é assim, 90% é fora da onde ele está acontecendo que você resolve. Aí é pensar fora da caixa. Entendi. Tá bom, Gilmar. Te agradeço bastante por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Guido. Obrigado mesmo.